Vamos lá, galera. Voltei, trabalhando agora a continuidade aí dos biomas brasileiros. Você está em casa aí na quarentena, né? A gente rompe aí o silêncio mais uma vez, volta aqui para nossa cripta, para nossa catacumba, para poder continuar esse assunto, que é um assunto extremamente importante, principalmente nos segmentos de ESA, SpaceX e de Enem. Na semana passada a gente nomenclaturou os principais grupos de formações vegetais, formações florestais, arboro-arbustivas e herbáceas. E aí a gente espacializou o território brasileiro. Hoje eu estou com certa preguiça, segunda-feira, tá? Eu peguei e fiz o mapa do Brasil no retângulo, a galera já tem aula comigo, já sabe como é que funciona. E aí nada vai mudar, porque o lance é a posição de cada bioma e as características deles, beleza? Essa numeração que eu estou trabalhando aqui é exatamente a numeração da última aula, eu estou trabalhando no recorte da última aula, então não é a numeração de sequência das formações florestais, arboro-arbustivas ou herbáceas, mas é assim, tá, que a gente vai trabalhar, certo? O primeiro bioma que eu vou caracterizar aqui é a floresta amazônica. Posso falar floresta amazônica, posso falar floresta equatorial, posso falar floresta equatorial ombrófila, posso falar floresta equatorial pluvial, posso falar ileia amazônica. Tá tantos nomes para nomenclaturar a floresta amazônica. O que eu posso perceber logo de cara aqui de início? Pô, ele é o maior bioma brasileiro. Então vou destacar aqui, maior bioma brasileiro. Tá viajando aqui comigo? Isso é uma viagem pelo território brasileiro, sacou? Além de ser o maior bioma brasileiro, é o bioma onde mais cresce o desmatamento, o desflorestamento. Outra característica, ele não é unicamente brasileiro, ele é um bioma que vai além do território brasileiro, que transcende as fronteiras territoriais brasileiras. Também coexiste a ileia amazônica, território da Bolívia, do Peru, território equatoriano, que sequer faz fronteira com o Brasil, território colombiano, território venezuelano, território da Guiana, do Suriname e da Guiana Francesa. Mas a maior parte desse bioma está em território brasileiro. Está cerca de 75% desse bioma localiza-se no Brasil. Depois tu volta aí, tá, o rolo da fita, tu tira uma foto, tu dá um print nessa parada, porque esse canto do quadro aqui eu até posso apagar e esse canto aqui eu também posso apagar, como eu sempre faço na aula também. Aqui o miolo do quadro, o meio vai ficar, que é para você conseguir se situar em termos de posição e saber o que eu estou falando. Então vou estar sempre apagando a sua esquerda e vou estar apagando a sua direita, aqui o meio sempre vou deixar. Esse quadro aqui vai mudar algumas vezes, certo? Então, continuando aqui, outra característica desse bioma. Ele sofre influência da pluviosidade e sofre influência da latitude. Ele sofre influência da proximidade com a linha do Equador. Pô, mas que áreas especificamente estão sendo abrangidas pelo bioma floresta amazônica? A área de abrangência dele no território nacional é o estado do Acre, o estado do Amazonas, o estado do Amapá, o estado do Roraima, o estado do Rondônia, o estado
do Pará. O que mais? A porção noroeste do Tocantins, a porção do norte do Mato Grosso. Tá? Essa é a área de abrangência do bioma amazônico, que ocupa quase 50% do território brasileiro. Tranquilo? Então, vai arrematando esse lado aqui, que eu vou passar para o lado de lá e vou precisar apagar o quadro para poder dar continuidade aqui. Trouxe até uma espécie tropical hoje aqui, vou demonstrar. Eu sei que isso é errado, mas eu trouxe uma espécie, tá, dos biomas floresta amazônica e Mata Atlântica, aqui agora, presente no estúdio, né? Ela saiu da quarentena, ela veio da floresta exatamente para cá, para poder ser vista por vocês. Alguns de vocês têm essa espécie em casa, talvez nem saibam que ela é uma espécie tropical, mas vamos continuar aqui. Vou apagar o lado esquerdo do quadro. Vamos lá, as características do bioma floresta amazônica. As características deles são: latifoliado ou latifoliada, perene foliada, as espécies são hidrofóbicas, há uma divisão do bioma em 3 níveis, que são igapó, várzea e terra firme. Isso é um clássico. Os solos são extremamente lixiviados, e, sobretudo, a base do desmatamento está apoiada em 4 atividades que a gente chama de atividades ampliadoras do tal arco de fogo da Amazônia, o arco do desmatamento. E eu vou desvendar daqui a pouco essas atividades. O que eu quero dizer quando eu uso a expressão latifoliada e perene foliada? Latifoliada significa que as folhas são grandes e que as folhas são largas. Na verdade, o bioma amazônico, assim como a floresta atlântica, ele tem 3 características extremamente excepcionais. Ele é quente, ele é úmido e ele é escuro. Essa tríade aqui não falha nunca. Digo que o bioma amazônico ele é escurinho, quentinho e molhadinho. Quem já assistiu essa aula tá ligado. Por que ele é escurinho? Porque a gente já trabalhou no primeiro momento sobre o bioma florestal e viu que a cobertura vegetal é bem alta e bem densa. Então isso torna o interior da floresta muito escuro. Há uma disputa muito grande por água e por luz na planície amazônica. Isso faz com que as espécies tenham que desenvolver um dossel, uma altura de cobertura vegetal bastante elevada para disputar água e luz, tá? Aqui as espécies, primeiro momento, do que a gente vai chamar de igapó, que é a parte da floresta
que está o tempo todo inundada. Então eu vou chamar essa área aqui de Igapó, né, que é uma terminologia das populações autóctones indígenas. Em um segundo momento, um segundo patamar aqui do bioma amazônico, esse segundo patamar aqui eu vou chamar de várzea. Tem uma cobertura vegetal, a várzea, mais expressiva, mais densa. Então, mais espécies, mais disputa por água e por luz, mais evapotranspiração. Né? Depois eu vou falar aí dos rios voadores. Esse patamar da floresta amazônica aqui, ele é um patamar que não está inundado o ano todo, como é o Igapó. Ele está inundado periodicamente, na época das cheias, que a gente chama de inverno amazônico. E o terceiro patamar aqui é o patamar de floresta mais alta na planície amazônica e mais fechado. Esse patamar aqui a gente chama de terra firme ou caeté. Repetindo só para tu se ligar nessa parada aqui. Mais uma vez, Igapó é o nível da floresta amazônica que está sempre inundado, permanentemente inundado. É o segundo nível da floresta amazônica, chama várzea. Esse nível é temporariamente inundado. Na época das cheias, o nível base da calha do rio sobe e inunda a várzea. E o terceiro ponto aqui, o ponto mais alto da planície amazônica, varia de 0 a 200 metros de cota, é a terra firme que nunca é inundado. Lá no início eu falei o quê? Eu falei que essa floresta é escurinha, quentinha e molhadinha. Escurinha você já sabe por quê, por conta da altura da copa das árvores, da densidade dela. Por que ela é quentinha? Porque ela é uma floresta que está numa região de baixa latitude próxima do Equador, então ela está sujeita a altas temperaturas o ano inteiro. Por que ela é molhadinha? Por conta da alta pluviosidade. A alta pluviosidade na região amazônica ocorre na época das chuvas e, sobretudo, você tem o degelo da cadeia andina fortalecendo também o ciclo hidrológico na base dos Solimões, que vai formar os afluentes da margem direita do rio Amazonas. Então dá para dizer que se a floresta é escurinha, quentinha e molhadinha, a folha é como? Grandinha e larguinha. Eu falei que eu tinha uma convidada hoje aqui para trazer. Essa convidada veio de longe, veio da Ileia Amazônica, não vou deixar de apresentá-la. É uma espécie extremamente importante. A galera diz que essa espécie aí é uma espécie que protege as casas. Pessoal aí que gosta de um batuque, pessoal aí que tem certas superstições, que também tem sua crença. Vou mostrar essa espécie aí. Dizem que é uma espécie venenosa. Essa aqui, diretamente, tá, da Ileia Amazônica. Essa é a famosa comigo ninguém pode. Tá? Aqui é uma espécie, tem a folha grande e a folha larga, assim como todas as espécies praticamente da floresta amazônica e também da Mata Atlântica. A folha é grande por quê? Porque ela precisa absorver luz e para ela captar água. Mas é a folha que absorve a água da chuva? Não. A folha tem uma característica que a gente chama de quê? Hidrofóbica. Ela tem medo, ela tem aversão à água. Na verdade, a água bate na folha, essa folha ela é revestida de uma cera produzida pelo vegetal, ela escorre até o caule, do caule a água vai até a raiz e aí essas raízes drenam a água e absorvem essa água. Um outro fator que faz com que essas folhas sejam grandes e largas, tá, é pelo fato da evapotranspiração rolar. O que é isso? À noite, vegetal fora da presença de luz, ele elimina no processo de fotossíntese aquilo que ele não transforma em energia, ele elimina na forma de gás carbônico, ou seja, esse vegetal aqui, durante o dia, ele absorve gás carbônico junto com água e junto com luz, e aí ele forma a glicose, que é o alimento dele, e à noite ele libera esse excedente de gás carbônico que ele não absorveu, tá? E absorve oxigênio, faz o processo reverso, como se eliminasse à noite, na verdade, as toxinas daquele procedimento de fotossíntese que ele não utilizou para formar energia.
Beleza? Deixar ela quietinha aqui no canto dela, já importunei ela demais. Vamos que vamos para falar aqui sobre a lixiviação. O que é a lixiviação? A lixiviação é a lavagem do solo pela água da chuva. Como chove bastante, a água da chuva rebate nos níveis da planície amazônica, do nível mais alto para o nível mais baixo, e vai lavando o solo, carregando a matéria orgânica que vai sendo lançada pelos vegetais aqui. Então essa matéria orgânica que deveria, na verdade, ser absorvida, essa matéria orgânica não tem tempo de ser absorvida pelo solo e vai sendo empurrada pela água da chuva até o nível base do rio e ela é levada embora. Se essa vegetação, na verdade, dependesse do solo para poder ser exuberante da forma que é, eu sei que você tem no seu imaginário coletivo aí, imaginário individual, tá? Uma imagem extremamente personificada do que é a planície amazônica, daquele tapetão verde em área plana. Esse solo é um solo que não responde bem para explicar o fato dessa floresta ser exuberante. Na verdade, existem outros condicionantes, como a proximidade com o Equador e a pluviosidade para explicar a exuberância, mas não para explicar o solo como um fator de formação de nutrientes para essa floresta aqui. Esse solo é um solo muito pobre, é um solo muito caído, é um solo com baixo nível de nutrientes, é um solo bastante desgastado, bastante intemperizado, como é boa parte do solo brasileiro, tá? Onde muitas vezes as pessoas se referem ao solo brasileiro como um solo fértil, como um solo onde tudo se planta, se colhe. Não é bem assim, não. Solos brasileiros são predominantemente tropicais, os solos tropicais não são tão favoráveis à agricultura assim, de grande escala, como o Brasil, né, vem se tornando cada vez mais, já é, de fato, um dos maiores, vem se tornando e consolidando-se como o maior celeiro agrícola, tá? Essa agricultura invade a região amazônica, mas não para garantir-se na qualidade natural do solo, mas para que, na verdade, uma adubação inorgânica ocorra nessas áreas e vá fazendo com que essa agricultura venha a florescer. Mas isso é um mecanismo, na verdade, introduzido pela ação antrópica e não de maneira que natural. Não é como, por exemplo, o solo da região aqui da Mata Atlântica, que é um solo originalmente massapê e de boa qualidade. O solo amazônico vem dando resposta para a agropecuária, principalmente para o agronegócio, justamente porque ele sofre intervenções muito grandes associadas à utilização de tecnologias, principalmente adubos inorgânicos, tá? Então, voltando aqui, eu venho para a compreensão do que é o arco do desmatamento. Antes, para não ficar voando, eu vou bater aqui na tecla do que são espécies perennifoliadas. Espécies perennifoliadas ou perennifólias são espécies, na verdade, que são espécies cuja renovação da folhagem do vegetal ela ocorre de maneira que muito rápida. Mesmo na estação seca, o vegetal não perde completamente a folhagem. Pode entrar o verão amazônico, o inverno amazônico, a pluviosidade pode cair, a temperatura pode até sofrer oscilações, mas por mais que existam folhas caindo, sempre haverão mais folhas nascendo do que folhas caindo. Então isso é característica perennifoliada, é a característica do vegetal em repor rapidamente as folhas. Isso é uma característica da Ileia amazônica, isso é uma característica da Mata Atlântica, isso é uma característica da Mata dos Cocais, mas não é uma característica geral de todos os biomas, tá? Alguns são semicaducifólios, alguns são caducifólios, mais pra frente a gente vai explicando isso daí, tá? E por último, um detalhe que é o arco do desmatamento. O arco do desmatamento, ou arco de fogo, significa essa área aqui do bioma amazônico, que é a área por onde mais avança o desmatamento ou desflorestamento na região amazônica. Existem 4 atividades pontuais, são as atividades que mais, de forma que sucessiva, ajudam a ampliar esse arco do desmatamento, que flui aqui no sentido noroeste. O principal avanço do desmatamento amazônico se dá no sentido noroeste ou no sentido sudeste-noroeste. Essas atividades sucessionais são a extração de madeira de valor comercial para a indústria de móveis e indústria de instrumentos musicais e a extração de madeira para a indústria
né, de fabricação de carvão para as carvoarias, que é a madeira de valor não comercial. Após essa atividade, vem uma outra atividade sucessional, que é a implementação da pecuária extensiva. A pecuária extensiva avança progressivamente e já atingiu a região amazônica há pelo menos 15 anos. Ela parte da região do Cerrado aqui no centro-oeste, já atingiu os flancos aqui da Amazônia Meridional. Lembrando que o Brasil, depois da Índia, tem o segundo maior rebanho do mundo. São aproximadamente 370 milhões de cabeças de gado, principalmente do gado bovino para o corte, para o abate, criado num sistema extensivo, do gado solto e come pasto natural, e aí você tem um custo muito menor de criação. A principal raça brasileira é a raça chamada Nelore, perdão, não é uma raça brasileira, é uma raça indiana, bastante rústica e que se adapta facilmente a ambientes úmidos, ambientes secos, ambientes mais frios, e é sobretudo um gado de corte, não é o único tipo de gado que existe no Brasil, existem outros tipos de gado, mas o Nelore é a principal raça de criação no Brasil. Terceira atividade que expande o arco do desmatamento, o arco de fogo, é a implementação de lavouras de soja, sendo o Brasil, pareado ali pau a pau com os Estados Unidos, o maior produtor e exportador de soja. Então a soja vem invadindo também o espaço amazônico, vem ameaçando a biodiversidade amazônica, que embora seja o maior bioma em dimensão, não possui a maior biodiversidade. A gente vai ver isso daqui a pouco. A maior biodiversidade vai estar a cargo da Mata Atlântica. E a última atividade sucessional que degrada, que destrói o bioma amazônico é, sem dúvida, a atividade mineradora. É a mineração, um garimpo sobretudo ilegal, mas com a mineração também estabelecida através de concessões de projetos governamentais federais, vias de concessão para empresas mineradoras, principalmente transnacionais. Então, pontuei aqui o quê? As 4 principais atividades mais degradantes do bioma amazônico. Repito, bioma amazônico. Não posso falar domínio. Por que eu não posso falar domínio? Porque quando eu uso a palavra bioma, eu estou me detendo apenas à vegetação. Quando eu uso a palavra domínio, eu estou me referindo à vegetação, sim, mas também estou me referindo a clima e também estou me referindo ao relevo, à geomorfologia. Então, nesse momento, eu não uso a palavra domínio, eu uso a palavra bioma. Certo? Continuando aqui, vou passar o rodo do lado esquerdo, vou passar o rodo do lado direito. Tenho certeza que tu já copiou, que tu já printou, que tu já tirou foto, que tu vai voltar esse vídeo aí quantas vezes forem necessárias, que eu preciso mergulhar num outro bioma aí que vai ser, agora de fato, o bioma Mata Atlântica. Certo? Apagando o quadro aqui. Apagar o lado direito primeiro, que eu já tinha escrito nele. Falo pra caramba, tô te dando um tempo pra você respirar. Tu quiser ir lá rapidinho ao banheiro, pegar um café, abrir aquele suco natural que a tua mãe acabou de fazer em casa para você agora. Se você quiser rapidinho tomar uma água, tá? Enquanto eu tô só apagando o quadro aqui. Lembrando que esse mapa ou esse projeto de mapa que te sinaliza a localização vai ficar aqui para poder você se orientar melhor. Não vou apagar, mas aí a gente fez o quê? A gente matou o bioma amazônico, tá? Muito presente aí em várias provas, principalmente quando toca nas atividades degradantes. Caso, por exemplo, da prova da Academia do Barro Branco, em São Paulo, da prova da UERJ, tá? Se tratando, por exemplo, da prova do Enem, elas não estão muito presas a conceitos, mas as consequências do desflorestamento ou atividades que vêm provocando o desflorestamento. Se a gente estiver olhando por um prisma da prova Sargento do Exército, da galera da ESA que está aí acompanhando agora, ou da prova da SpaceX, a galera de oficial do Exército que também está acompanhando aí agora, aí sim, essa prova é mais conceitual e ela vai mergulhar mais, ela vai adentrar mais essa seara que a gente trabalhou aqui, que são os conceitos, as características do bioma. É assim que tu tem que estudar a ESA, é assim que tu tem que estudar a SpaceX. São provas detalhistas, principalmente a ESA. O cara não está muito preocupado em saber qual é
a atividade que degrada, ele quer saber como é o nome da espécie vegetal predominante na região amazônica, que tipo de madeira, qual a espessura da árvore, se aquela madeira ali é uma madeira comestível para uma espécie animal, se aquela árvore ali ela tem uma raiz profunda, se ela tem uma raiz rasa, uma prova bastante de especificidade. A SpaceX é um pouco mais reflexiva e a ESA é bastante detalhista. Tá? Quase sempre quando se menciona bioma, na prova da ESA e na prova da SpaceX, se trabalha aqui o bioma amazônico. Beleza? Vamos que vamos, nosso momento chegou. Continuando aí, tu já conseguiu resolver o que tu tinha que resolver e já voltou, já sentou aqui para acompanhar. E agora a gente vai trabalhar aqui, ó, a Mata Atlântica. Vou começar pelo lado esquerdo agora, bonitinho, porque eu sou canhoto. A Mata Atlântica também pode ser chamada floresta tropical. Floresta tropical atlântica. Floresta tropical de encosta. São nomes que a gente pode usar para nos referirmos à Mata Atlântica, que sem dúvida é o bioma mais degradado ao longo da história do país. Por quê? Por motivos históricos e econômicos, a ocupação do território brasileiro vai se dar primordialmente a partir do século XVI na faixa litorânea. Então, sucessivas atividades econômicas, como a extração do pau-brasil, o primeiro grande ciclo, que é o ciclo canavieiro, posteriormente o ciclo da mineração, o ciclo cafeicultor, no século XX, a partir da década de 30, processo de industrialização e de urbanização, vão se dar diretamente amassando o bioma Mata Atlântica. Então ele é o bioma mais degradado, mais, na verdade, arrochado por processos histórico-econômicos do que os demais. Praticamente hoje, quase não existem áreas intocadas de Mata Atlântica, mas a elas ainda resistem na forma de mata secundária, desde do norte do Paraná, passando pelo estado de São Paulo, passando pelo estado de Minas Gerais, passando pelo estado do Rio de Janeiro, pelo Espírito Santo, sul da Bahia, chegando a Sergipe, chegando até as Alagoas, na faixa litorânea, até aproximadamente aqui a divisa dos estados de Pernambuco com o estado do Rio Grande do Norte e a Paraíba. Mas, digo, ela não é ininterrupta, ela não é uma faixa contínua. Existem manchas de Mata Atlântica devido ao processo de degradação que já vem ocorrendo há mais de 500 anos. Enfim, vamos pontuar aqui as características iniciais. As características iniciais são: na letra é feia, nada ajuda, nem a explicação. Mas nosso momento chegou. As características da Mata Atlântica. De novo, escurinha, quentinha, molhadinha. Outra característica, maior biodiversidade. Dentre todos os biomas. Tá anotando? Claro que não, né? Depois tu vai voltar o vídeo. Outra característica. É um bioma que sofre maritimidade. Vou explicar característica por característica. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Já me sinalizaram aí 30 minutos, já sei que eu não tenho muito tempo. Vamos expulsar já já, como já é de praxe. Mais uma vez, para quem está chegando agora, mostrar de novo aqui perspectiva de uma espécie latifoliada,
tipicamente de Ileia amazônica e de Mata Atlântica, latifoliada aqui, ó, entra na tela, folha grande e larga, capaz de absorver água, capaz de absorver luz e evapotranspirar. Isso acontece por quê? Acontece por causa da umidade, acontece por causa da temperatura alta e acontece por causa da competição, da disputa por água, luz e evapotranspiração. Tá? Melhor do que isso, só você levar na porta da tua casa isso aqui. Vamos esperar dar flor primeiro, que ele fica mais bonito. Voltando. Como eu disse, bioma mais degradado, mais destruído historicamente por atividades econômicas ao longo do processo de ocupação histórico do litoral, certo? Na aula passada eu destaquei, porque isso é uma dúvida bastante comum, né, para o candidato, para o concurseiro, para o alunato de modo geral. Pô, eu não sei a diferença entre a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Quando cai numa questão lá, uma imagem, eu não sei diferenciar. Aluno, tranquilaço. A floresta amazônica é um tapetão verde, mas ele é plano, porque ele ocorre numa área de planície, terras baixas. A Mata Atlântica não. A Mata Atlântica ocorre numa área de serras e planaltos. É um tapete verde, mas é um tapete verde ondulado, é um tapete verde no estilo uma montanha russa, como a gente chama. Estabelecido num relevo de mares de morros, tá? Essa é a diferença básica no senso visual. Quem tem a maior biodiversidade entre as duas? Mata Atlântica. Quem é maior geograficamente falando? Floresta Amazônica. Quem pertence unicamente ao território brasileiro, se eu comparar as duas? A Mata Atlântica. E assim você vai matando, fazendo um comparativo lá e cá, vai ficando mais fácil. Outra característica são os solos do tipo massapê. O que é um solo massapê? O solo massapê é um solo de origem orgânica, extremamente rico em humus, extremamente rico em matéria orgânica, onde nele foi introduzida a cultura da cana-de-açúcar e a cultura do café, sagrando aí o Brasil durante muito tempo como maior produtor de cana-de-açúcar, como é até hoje, e também maior produtor de açúcar e maior produtor de etanol do mundo, ali pau a pau também o nosso arquirrival no processo agropecuarista, que são os Estados Unidos. E, sobretudo, na cafeicultura também. A cafeicultura brasileira é consolidada como a principal atividade de cafeicultura no mundo. O Brasil é o maior produtor de café do mundo e o maior exportador de café do mundo, rivalizando ali, ó, pau a pau, mas sendo superior, né, superando, suplantando o território colombiano, conhecido aí também por ter café de ótima qualidade, devido ao solo, devido ao relevo, tá? A Colômbia pode até ter um café de melhor qualidade, mas o Brasil é o maior produtor de café. Essa produção cafeicultora, ela se divide basicamente em dois tipos, tá? De café. E o café que tu toma em casa, que é o Conelon. Esse café é um café de qualidade pior, ele é um café mais impuro, por isso ele sofre mais torrefação, ele é torrado a uma temperatura mais alta para matar mais impurezas. Esse café é o café mais consumido em território brasileiro, tá? O valor da saca desse café é em torno de 250, tá? 270 reais. E o café mais ligado ao fator exportação, os canais de exportação, é um café do padrão ou da linhagem arábico ou arábica. Esse é o café mais exportado, tá, para o exterior, principalmente Europa, Estados Unidos, China, Japão de um modo geral, Austrália. Esse café arábico tem um valor de saca mais alto, em torno de 400, 450 reais, variando aí, dependendo do valor da arroba do café na bolsa de commodities. Certo? Voltando aqui para a nossa Mata Atlântica, isso aqui foi só um insight rápido. A Mata Atlântica tem várias características que a aproximam da floresta amazônica. A diferença é que a floresta amazônica ocorre numa latitude menor. Embora ocorra numa latitude menor, ou seja, mais próxima do Equador, ela está mais enxuta nessas baixas latitudes.
A Mata Atlântica ela varia mais em latitudes, ela varia mais em nível de insolação e em umidade. Isso ou esse é o fator que faz com que ela tenha maior biodiversidade dentre todos os biomas. Não é o bioma maior em dimensão territorial, mas tem a maior biodiversidade, porque tem a maior variação de latitude. Tá? A latitude percorre até a proximidade aqui com o Trópico de Capricórnio, com o subtropical, até chegando aqui às latitudes muito próximas a zero, no extremo oriental da região Nordeste. Falou? Então, se falar em biodiversidade, a Mata Atlântica não perde para ninguém. Vou usar uma expressão aqui, pauleira nos concursos, que é hotspot. Ponto quente, hotspot, ponto quente da biodiversidade. Hotspot significa área de muita biodiversidade e ameaçada de desaparecimento. Porra, fala aí, a Caatinga é um hotspot? Não, por quê? Porque em termos de biodiversidade não chega próximo da floresta amazônica. Desculpa, perdão, da Mata Atlântica. A floresta amazônica é um hotspot da biodiversidade? Não, por quê? Embora exista uma quantidade relativamente grande de variação de espécies, não chega aos pés da Mata Atlântica. A Mata Atlântica representa algo em torno de 1/3 da biodiversidade total das espécies brasileiras. Tá? E a ameaça dela em desaparecer devido a essa ocupação histórica desenfreada e essas atividades econômicas no litoral a tornam uma área ameaçada. Então, quando você encontrar essa expressão hotspot, o hotspot da biodiversidade, tu saiba que é uma área com uma extrema variedade de espécies animais e vegetais e que está muito ameaçada de desaparecimento. Então, eu posso apontar uma outra área aqui que seja hotspot da biodiversidade, além da floresta atlântica? Sim, eu aponto o Cerrado. Tá? O Cerrado, depois da Mata Atlântica, é a área com maior biodiversidade do território nacional. Então, os dois hotspots da biodiversidade, Mata Atlântica e Cerrado. Nenhum outro aqui é considerado hotspot, certo? Simbora, continuando aí, segue o baile. Sobre a maritimidade. A maritimidade é o efeito da proximidade com o litoral que a Mata Atlântica sofre, ou seja, a umidade da Mata Atlântica também está ligada à proximidade com o litoral. Essa proximidade com o litoral também serve como fator de equilíbrio da temperatura na Mata Atlântica. Tá? A temperatura varia pouco na Mata Atlântica, em função da maritimidade e em função da densidade da cobertura vegetal. Quanto mais denso é um bioma em cobertura vegetal, menos trocas de calor, ou seja, menos ele sofre com o que a gente chama de amplitude térmica, além, obviamente, da questão da maritimidade. Quando a gente fala aqui que ela é escurinha, quentinha, molhadinha, a gente está replicando a característica amazônica de ser escurinha devido à densidade, de ser quentinha devido à umidade e de ser molhadinha devido à alta pluviosidade. Se eu comparar em pluviosidade, Mata Atlântica e Floresta Amazônica, se eu comparar as duas em pluviosidade, a pluviosidade na Ileia Amazônica é maior. Verdade? A pluviosidade é altíssima na Mata Atlântica, mas ela perde em pluviosidade para a Floresta Amazônica, que não perde para ninguém em território brasileiro. É a área que mais chove, tá? Seguramente território brasileiro. Aí entre 2.000 a 2.500, em algumas áreas saltando para mais de 2.500 milímetros por ano. Sacou? De novo, ela é latifoliada, folha grande e larga, já expliquei, e perennifoliada. Falta marcar o quê? Falta marcar as atividades degradantes do bioma Mata Atlântica para a gente poder sair dele e ir para outro bioma. Passar o cerol aqui, RAU. E falar do desflorestamento. Acabando, diretor? 4 minutos. (40 minutos? Estão faltando?
Já estourei já. Normal, né? Esse desmatamento hoje na Mata Atlântica está ligado principalmente às atividades urbano-industriais, a ocupação da atividade, do espaço pela atividade industrial e pela ocupação humana, destacando essa urbanização aqui para a favelização, tá? Que é a formação de espaços segregados de maneira que improvisados, e os condomínios fechados, associados ali o que é a especulação imobiliária. A especulação imobiliária hoje é a atividade que chega com o pé na porta e vem desbastando a Mata Atlântica. Isso principalmente nas áreas litorâneas do Brasil, tá? Onde a especulação imobiliária vende já há algumas décadas, há praticamente 5, 6 décadas, a lógica da valorização imobiliária próximo das zonas litorâneas, né? O fator morar próximo do mar é um fator que degrada bastante essas manchas de Mata Atlântica ao longo do litoral. Então tá aqui uma percepção sobre a Mata Atlântica. Tá falando aqui os nomes dela, as principais características e área de ocorrência e, sobretudo, do desmatamento. Segura a onda, rapidinho, só para fechar com chave de fenda. O que você faz depois de assistir essa aula aqui? Tu cai dentro da lista de exercícios, tu busca os exercícios que a gente já enviou e vai enviar mais sobre esse tema aqui. Desenha esse mapa aqui para você em casa, pinta cada bioma de uma cor, tá? Sai do lugar comum, sai da mesmice de ficar só assistindo a videoaula. Passa a interagir também com os mapas. Pinta aqui, ó, você acha bonita a cor verde? Pinta a floresta amazônica de verde. Pô, pinta a Mata Atlântica aqui, ó, de verde claro. Pinta o cerrado de cor de abóbora, seja lá a cor que você acha bacana. Mas você precisa acessar esse mapa aqui o tempo todo, não só no livro, não só na apostila, mas no seu local de estudo em casa. No seu quarto, na sua parede, colado no armário, no espelho da cozinha, no espelho do banheiro, cola no saco de feijão, no saco de arroz, na panela. Você precisa, toda vez que for fazer exercício, saber localizar esses biomas, esses 9, e exatamente o que está onde. Não adianta saber tudo sobre o bioma se tu não sabe onde é que ele está localizado. Beleza? O segredo é praticar. Até a próxima aí. Vamos que vamos. Valeu!